Olá pessoal, eu sou Fernanda Carvalho e esse é o episódio do Jump Talk. Bom, eu queria começar com uma pergunta um tanto provocativa. Eu até fiz um roteiro, tá, pra gente poder conversar aqui hoje. E a pergunta é: se a tecnologia tá construindo o futuro, quem é que tá construindo a tecnologia? Hoje, foi forte essa daí. Hoje a gente vai conversar com mulheres que vão falar sobre representatividade feminina na tecnologia. Então eu tô aqui com um time de peso, não estou sozinha, tá bom, queridos? Eu queria começar apresentando também a minha co-host, Grazi. Se apresente, por favor. Bom, eu sou a Graziele Reis, trabalho como Tech Recruiter aqui na Jump, então digamos que eu que busco talentos aí aqui pra Jump, pra trazer aqui, pra compor o nosso time. Massa. Bom, hoje é um episódio muito especial para mim, porque além de ser convidada para poder participar e conduzir esse podcast, eu também sou uma voz feminina representando aí a área da tecnologia. Então, tá à frente desse projeto foi muito importante e é especial justamente para a gente poder conversar sobre os desafios, sobre as dicas que talvez você que esteja assistindo a gente precise nesse momento. E aí eu queria apresentar as nossas entrevistadas. Vamos lá, Van e Ana, se apresentem por gentileza, falem um pouquinho de vocês, o que vocês fazem dentro da área de vocês, para o pessoal conhecer vocês. Eu sou a Van, eu trabalho como engenheira de dados, eu fiz uma transição de carreira. Hoje eu atuo na parte de transformação e a parte analytics de dados para um dos nossos clientes, né? Então, é isso que eu faço atualmente. Massa. Bom, eu sou a Ana, eu faço parte da área de tecnologia, sou desenvolvedora full stack, sou apaixonada pelo desenvolvimento, pela programação, e é isso. Massa, gente. Ó, eu quero que vocês me trazem histórias, tá? Vamos se desenrolar aqui hoje, porque a gente tem 1 hora, 2, quiçá, né, pra poder conversar sobre isso. Ó, o que eu fiz? Eu dei uma pesquisada pra gente poder conversar também, não só sobre tecnologia em si, mas sobre representatividade feminina na tecnologia. A gente sabe, todo mundo sabe, que as mulheres estão cada vez mais tomando espaço, ganhando caminhos, principalmente dentro da área tech e tudo mais. Mas nunca foi assim, né, gente? A gente percorreu um longo caminho até chegar aqui. Eu até trouxe um dado interessante que eu vi no LinkedIn, que é 26% das mulheres representam a tecnologia no mundo. Mas, no Brasil, isso diminui. É 20%. É muito pouco. Eu quero estar aqui ano que vem, tá? E a gente pelo menos aumentar 1% desse dado, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente ganha espaço, ganha caminho, abre, enfim, novas oportunidades. Então, eu acho que o começo desse podcast podia ser vocês contando como é que vocês chegaram até aqui. Então, Van, como é que você chegou até aqui? A gente estava conversando ali nos bastidores, né? No backstage, queridos, porque tem um pouco da sua trajetória, né? Que você nem sempre sonhou em fazer tecnologia e nem sempre fez tecnologia, talvez por oportunidade, enfim. Então eu queria que você me contasse como é que foi a sua história até chegar, né, a esse cargo que você tá hoje, um pouquinho dos desafios aí. Conta um pouco pra gente. Eu trabalhei 13 anos na área de negócios, né? Minha formação sou graduada em administração e marketing. Gente, vamos trazer ela, vamos trazer ela como host do próximo podcast. Bom, prazer. Trabalhei minha vida toda, inclusive, a fazer a gestão, a fazer a administração de fornecedores de call center, era uma área totalmente diferente. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito analítica, né? Então, quando foi mais ou menos em 2019, na empresa que eu estava, eu comecei a ver essa necessidade de atuar de uma forma que fosse mais preventiva do que só ficar apagando incêndio. Então, foi a hora que eu falei, eu preciso me especializar, e eu via que o mercado tinha um volume de dados transitando muito grande que não era aproveitado. Então, foi a hora que eu vi a oportunidade, e eu sempre fui muito apaixonada pela parte dos dados. Então, eu resolvi começar a me especializar nisso. Então, eu fui pro exterior, né? Eu ganhei uma bolsa para fazer um mestrado em Big Data. E quando eu comecei a fazer minha transição de carreira, morei um tempo lá na Europa, tive a oportunidade de começar a trabalhar, mas não era ainda na área.
Na época começou o boom lá da pandemia. E aí eu vendo que, assim, o mundo meio que parou, e aí eu comecei a olhar como é que tá o mercado brasileiro. E, pra minha surpresa, o Brasil tava, assim, super querendo qualificar pessoas com bootcamps, hackathons, para que ingressasse na área de tecnologia. Eu falei, eu vou começar a participar porque eu vi como oportunidade de network. Afinal, eu já tinha uma carreira bem estruturada na área que eu atuava. Então, eu teria que começar tudo de novo. E aí, eu entrando nesses bootcamps, eu recebi uma proposta de trabalhar em um banco e resolvi voltar para o Brasil. Eu entrei como júnior. Então, eu tive, saí de um parque que eu era Spec 3 para ser júnior e comecei a aprender tudo de novo. Lá eu atuava como engenheiro de plataforma de dados, então uma pessoa que nunca viu o código, eu comecei a codar, comecei a analisar, fazer transformação, fazer toda a pipe, né? E eu vi que era isso que eu queria fazer. Aí trabalhei lá por uns anos, né? Depois saí e foi quando a Grazi me fez um convite pelo LinkedIn. Se eu não queria integrar, né, para uma área de engenharia de dados. E foi quando eu vi que realmente era aquilo que eu queria fazer. Eu queria pegar dado e transformar em informação que trouxesse valor para a pessoa que fosse utilizar, né? Então, a gente consegue customizar, a gente consegue resolver problemas, a gente consegue fazer N coisas. E aí, nesse período, eu vi que eu ainda precisava me capacitar ainda mais. Fiz uma pós em engenharia de software, né? Que eu terminei esse ano, graças a Deus. E vi que é isso que eu gosto, né? Então, hoje eu cheguei a sair da Jump e voltei pra Jump porque eu gosto muito da E3. E gosto muito desse desafio, né? Porque eu acho que ainda tá nesse processo ainda de maturação, então tem muita coisa pra fazer e eu sou encantada por isso. E pegar esse gancho da Vanessa, que ela trouxe um pouquinho, eu como recrutadora que trabalho o dia inteiro mandando mensagem, buscando pessoal para trazer para Jumping, quando eu entro no perfil de uma mulher, eu me sinto tão realizada de ver ali, meu Deus, o povo poder entrar em contato com uma mulher, porque ainda não é a realidade. Sim. Por mais que a gente tenha aumentado o número de mulheres dentro do mercado de tecnologia, ainda não é a realidade. Então, vocês precisavam ver a minha alegria quando eu tô ali mandando mensagem, entro e falo assim, meu Deus, a mulher nem me dá atenção ainda, nem falou, não, vamos conversar. Mas eu já tá difícil. Quando ela fala, não, vamos conversar mesmo. O próprio meme, aquele I'm just a girl. Mas você, Grazi, mais do que todo mundo, né? A gente falou aqui um dado, mas acho que a Grazi que tá ali no dia a dia, mais do que todo mundo consegue perceber quanto de mulheres você recruta, quanto a gente tem também de capacitação, porque também tem um pouco disso, a vaga precisa caber para aquela pessoa, independente se ela é um homem ou ela é uma mulher. Então, eu acho que você é mais que tá à frente aí desse negócio, consegue perceber isso, né? Sim, percebo. E assim, eu tô na área dessa parte de recrutamento de TI já tem 4 anos. E assim, muito tempo atrás, quando eu entrei, era muito difícil mandar mensagem pra mulher. Então, no começo da minha carreira, eu mandava, tipo assim, 95% era homem. 90%, ainda tô chutando muito alto, tá, gente? Era menos. Então, tipo, isso me deixava muito triste porque ainda não era tão presente que nem é hoje. Ainda não é. Acho que a gente pode melhorar muito ainda. Mas ver que tá aumentando, ver que, tipo, cada vez mais mulheres estão se interessando pela área de tecnologia, me deixa muito feliz. Então, por isso, quando eu estou ali no meu computador trabalhando, pego uma vaga e, tipo, encontro uma desenvolvedora ou uma engenheira, eu falo assim, meu Deus, gente, que felicidade, essa mulher não precisa nem me dar atenção. Se ela me dá, aí eu explodo de felicidade, porque realmente é algo que tá ficando mais presente no meu dia a dia, encontrar mulheres, ao invés de apenas homens. Então, eu acho que eu tô me sentindo cada vez mais realizada com essa profissão de recrutadora de tecnologia, por estar vendo cada vez mais mulheres presentes também na área. E aí, a Vanessa até citou de mim, eu lembro até hoje quando eu encontrei você, porque você foi uma das primeiras mulheres que eu trouxe aqui pra Jump, né? E aí, quando eu encontrei você, e você tinha uma ferramenta específica que tava pedindo a vaga, e eu falei assim, meu Deus, não acredito que encontrei alguém que tem essa ferramenta, além de tudo, não é só alguém, é uma mulher. Então, eu fiquei muito feliz por causa disso, porque realmente, naquele momento, eu me senti realizada. Quando você me respondeu, eu fiquei mais feliz ainda. Quando a gente foi pra entrevista, você foi muito bem ali. A gente foi pra última etapa, você conseguiu. Nossa, você tinha que ver minha felicidade, porque eu consegui uma mulher que tinha uma ferramenta específica e ainda consegui trazer ela aqui pra Jump. Então, realmente, foi algo muito feliz na minha carreira. Vanessa, acho que você não sabe, mas tá sabendo agora. Fica feliz. Eu tenho uma frase que eu vi esses dias que fala quantas pessoas crescem se você também crescer. Eu acho que isso que a Grazi tá falando é isso, né? Porque
ela tá buscando uma coisa, ela, imagina, todos os dias você fica ali, você tem um contato um pouco mais com o grupo masculino, e não é um problema, essa não é a nossa questão aqui hoje, né? Mas imagino que ela se realizar ao ver uma mulher se realizando, porque você também, né, Van? Quando você recebeu a vaga, e, enfim, você ficou sabendo do trabalho, você também se realizou, então eu acho que é muito legal essa trajetória, né? Sororidade, E ter esse reconhecimento também, porque mesmo hoje, né, eu fiz a transição de carreira em 2020, posso dizer, né, esse ano vai fazer 6 anos, e ainda é difícil, né, que por mais que a mulher, normalmente a gente se qualifica muito mais, porque tem aquele fator, né, da autossabotagem, a gente estuda, se qualifica, e é mais difícil receber esse tipo de contato pelas redes sociais e oferecer uma vaga para você participar de um processo. Isso ainda acontece. verdade. Ana, conta pra gente agora, eu quero saber de você. Como é que foi? Eu tava lendo um pouquinho ali da sua apresentação também, e aí depois eu tava até pensando que nem sempre, quando a gente entra em tecnologia, as histórias são lineares, né? Elas, a maioria das vezes, como a Van trouxe, elas são cada um de um jeito, e principalmente por sermos mulheres entrando numa área que tem uma majoritariedade masculina. Então, me conta um pouquinho de vocês. Exato, resistência e tudo. Mas me conta um pouco de você, um pouco da trajetória que fez você chegar até aqui, como é que aconteceu, e os desafios que você enfrenta todos os dias, o que você come, onde você dorme, e esse tipo de coisa. Cara, a minha trajetória na tecnologia começou lá com uns 13, 14 anos, quando eu comecei a ajudar a professora de informática com os alunos a organizar, sei lá, como que é o nome? O Python. Python não. Como que é o nome? PowerPoint, tipo, aí eu tinha que abrir a tela para os alunos junto com a professora, aí eu comecei a estudar de manhã e ajudar ela na parte da tarde. Aí minha mãe assinou um termo, aí eu comecei a gostar daí. Aí eu comecei a trabalhar na área. Não, desculpa. Eu entrei em outra. Eu saí do FIS, fui em fundamental. Aí quando foi no ensino médio, eu ainda tentei puxar para outras áreas ali, fazer um cursinho, mas não deu certo. Fiz curso de informática básico ao intermediário. Fiz o curso de hardware, também não deu certo. Desculpa, mãe, aí. E aí eu entrei numa cafeteria, e aí eu vi as meninas da recepção trabalhando ali no computador. Cara, eu vou tentar. Aí ficava lá enchendo o saco delas, não deu certo. Trabalhei ali na cafeteria, nada a ver, tipo... Aí eu sempre busquei estar no meio de computador. Sempre, de qualquer forma, atendendo, sendo caixa, qualquer coisa. Então, eu me considero, meus amigos falam que eu sou barba profissões. Eu não escolho o trabalho. Como eu tiver oportunidade de crescimento, eu tô ali para dar o meu destaque. E aí eu trabalhava num shopping, num quiosque, eu tava quase sendo gerente desse quiosque, e comecei a trabalhar, fazer a faculdade de gestão da tecnologia, na época, em 2019, se eu não me engano. E aí eu consegui meu primeiro estágio em escritório, sabe? Toda aquela coisa, escritório, tipo, nossa, estagiando já na área da tecnologia, muito difícil ser estágio e ainda mais entrar o estágio na sua área. Tipo, cara, pra mim foi mágico. Tipo, 11 meses, assim, eu tava no primeiro semestre da faculdade, quando eu consegui esse estágio. E foi incrível. Eu me destaquei, eu comecei bem do baixo lá, sendo estagiária, sem saber nada, sabe? Sabendo o básico ali. E saí aprendendo desenvolvimento, aprendendo SQL, onde eu me apaixonei também por banco de dados, desenvolvimento, área de qualidade, então eu tive bastante conhecimento. Não deu certo, fui para outras coisas totalmente diferentes, aí eu fui para a área do suporte, falei, cara, eu preciso me encontrar, só que eu não estava 100% preparada para enfrentar a área de desenvolvimento. Eu tinha que estudar muito. E eu achava que era só estar ali. Aí eu falei, cara, calma, preciso dar 2 passos para trás. Aí eu comecei um curso, foi na época da pandemia, um curso extenso, que aí eu trabalhava das 8 às 4 da tarde, esse curso era das 8 às 5. E o curso tinha que ficar na câmera ligada. Era, tipo, um notebook aqui e o outro aqui. Aí, tipo... E desenvolvimento, tipo, ao fundo, assim, na faculdade é mais teórico, né? E esse curso era muito extenso. Então, lá foi onde eu me desenvolvi como desenvolvedora full stack. E aí eu falei, cara, é isso. Aí eu tentei sair da empresa, tentei continuar nessa área, aí eu travei. Minha mente travou, porque é uma área muito difícil. É uma área muito difícil, é uma área muito difícil. Só que é aquilo, né? É resiliência. Você tem que ter uma constância. Porque a tecnologia, ela tá todos os dias ali. Você piscou uma coisa nova. Você piscou uma coisa nova.
E nós, mulheres, estamos sempre numa posição de ser duvidada da sua capacidade, da sua inteligência, de tudo. E você tá num patamar muito assim, aí chega um cara e te rebaixa como se você não tivesse conhecimento. Então, na minha trajetória, eu encontrei muitos, até hoje encontro. Então, é algo que eu preciso ter um jogo de cintura ali. E ser tipo, com muita terapia também. E ser muito humilde comigo e entender o meu posicionamento. Tipo, calma, eu entendo que você tem um conhecimento, mas eu também tenho. Então, eu aprendi a saber me posicionar e me impor, né? Também sou acompanhada por 2 mulheres, que é minha psicóloga e minha mentora, que é Tech também. Então, elas são 2 mulheres maravilhosas que me ajudam nessa trajetória. Então, todas as dúvidas, a gente tá ali tentando quebrar barreiras. Então, basicamente isso, minha trajetória. Um pouco de muita coisa, mas puxando um pouco para essa parte dos desafios diários. Cara, é desafiador, mas é ter constância. É ter uma constância ali nos estudos, é ter uma constância com você mesmo, sabe? Porque, como eu falei, você vai ser duvidada a todo instante por um homem. Sempre vai ter um homem ali Muito poderoso isso. Cara, sempre vai ter um homem ali para te falar, não, você não tem um... Eu não acredito que a gente... É exato, que você tem aquela capacidade. E eu acho isso muito bizarro. Mas eu escuto eles, o desabafo dele, e falo, não, realmente, eu entendi a sua visão, mas a minha mantém. E aí é isso. A gente pode chegar numa solução, mas, cara, não dá, né, pra eu me diminuir. Já me diminui muito. Já fui muito apontada. Já até duvidei muito, tipo, cara, não é pra mim essa área, nossa. Eu ia perguntar isso agora, se vocês já pensaram em algum momento desistir. Eu já desisti. Por N motivo, seja assim, uma falta de apoio, Exato. ou às vezes uma frase que te desconsola mesmo, que você fala, meu, realmente não é pra mim, eu não sou suficiente. E a gente fala isso em tecnologia, porque a gente tá conversando sobre hoje isso aqui, mas isso em muitas áreas da nossa vida, né? Então, eu ia perguntar isso agora pra vocês. Vocês, em algum momento desse... Imagina, né? De tudo que aconteceu até chegar aqui hoje, neste horário, às 3h34, vocês pensaram em desistir? Eu pensei, eu até cheguei a desistir no meio dessa trajetória entre minha primeiro estágio, porque foi onde eu tive palavras muito pesadas, assim, duvidando, tipo, cara, se você não sabe, não faz. Ah, mas eu não sei realmente, mas eu quero aprender. Aí eu não tenho tempo pra te ajudar. Não tenho tempo pra te ensinar. E é muito tipo, eu não quero que você me ensine, eu quero que você tire essa minha dúvida. Então, às vezes, você vai tirar uma dúvida e tá achando que ele tá te ensinando algo. E eu sofro isso até hoje. Não sofro, mas é algo que tem muita recorrência. Mas eu acredito que seja muito sobre ser mulher. Porque eu vejo outras atitudes de outros caras na terra e os caras conversam de igual pra igual. Se um tá com uma dúvida, o outro vai... Aí chega uma mulher, tira a dúvida dele. Cara, é bizarro. Mas eu acho que é um processo, eu penso, né? Assim, foram muitos anos e agora a gente tá abrindo o espaço para nós. Chegamos aí, a aliança? Sim, chegamos. Então, eu acho que a gente precisa ensinar essas pessoas que a gente... E nada melhor do que o nosso conhecimento. Então, será que a gente tem base para isso, né? Eu pensei em desistir e logo que eu fiz a minha migração de carreira, porque eu tinha uma carreira muito tranquila, assim, né? Mas um momento eu peguei e falei, não, gente, realmente, talvez eu não tenha toda a capacidade técnica para ver isso, mas depois eu falei, não, eu implantei um sistema extremamente complexo para uma migração de on-prime para a nuvem. Se eu conseguir desenhar o MVP que rodou isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, assim, eu não como permitir me sabotar por conta disso, porque eu sei que todo o meu esforço, minhas noites sem dormir, estudando, para ter conhecimento em cima daquilo, né? Tanto é que na minha pós de engenharia de software, eu apresentei um tema que tinha 700 pessoas fazendo, tá? Que era uma EAD. O meu tema foi o tema que nenhum orientador tinha conhecimento. O meu orientador falou, eu tive que estudar para entender o que você queria defender no seu TCC. Então, assim, isso faz com que, né? E eu tive propriedade, tirei top meio, então assim, isso eu falei, não, gente, eu não vou ficar, talvez filtrar, né, um pouco e não levar isso tão a ferro e fogo, porque é sua carreira, né, assim. Então, assim, se as pessoas não acreditam, então eu vou mostrar pro meu trabalho que eu tenho capacidade de fazer isso. Eu concordo com você, vai. Eu acho que a gente precisa ensinar as pessoas, e não só homens, porque o que você falou, Ana, eu vejo muito também. A gente acaba, como eu falei, nem sempre na tecnologia, no mercado de trabalho, mas enfim, no mundo, né?
E não são só homens, mas também, em alguns momentos, mulheres. Então, acho que a gente precisa ensinar pessoas. Precisamos ensinar as pessoas a respeitarem o lugar que a gente se encontra. Recentemente, eu publiquei um vídeo no meu Instagram, por conta, né, do Dia das Mulheres. E era um áudio de uma ilustradora, o nome dela é Maíra Kalman. E ela palestrou no TED Talks. E ela estava contando um pouco mais sobre as ilustrações que ela fazia ali na pandemia. E ela teve uma ideia super interessante de ilustrar mulheres segurando coisas. Ela, na verdade, viu uma moça numa feira segurando um repolho gigante na cabeça. E aí ela desenhou essa moça segurando um repolho gigante na cabeça. E depois, essa ideia que ela teve vários outros quadros relacionados a isso. Então, ela desenhou uma mulher segurando o ukulele rosa debaixo de uma floreira. Enfim, N coisas, e isso super viralizou na internet. E aí tem um trecho específico, né, que foi esse que eu postei, que ela fala que as mulheres seguram coisas. E não sempre coisas físicas, né, como tipo um microfone ou um celular. As mulheres seguram coisas psicológicas, emocionais. Então, seguramos o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos, quem tiver, o nosso casamento, o relacionamento. Seguramos amigos, as famílias. E tem uma parte específica que fala que a gente segura o nosso trabalho, o trabalho do mundo e o trabalho de ser humano. Então, eu achei tão poderoso essa frase. Depois até a gente pode conversar mais sobre isso, mas é isso que vocês estão trazendo aqui agora. Traz muito pra mim a reflexão de que, tipo, sim, seguramos o tempo todo um monte de coisa. Tipo octopus, sabe, Tony? Homem-Aranha. Exato. Então, isso que você trouxe, Aninha, de falar das pessoas que duvidam da gente, enfim, sejam elas homens, mulheres, enfim. Eu acho que a gente, sim, segura coisa. Tem dia que a gente, nesse texto ela fala, tem dia que a gente não consegue atravessar a outra sala, né? A gente quer ou tá com cólica, ou tá triste, e pessoas são assim. Mas depois sempre tem outro dia, e depois a gente segura e continua segurando. Então, eu acho que isso faz muito jus ao que a gente é no nosso trabalho hoje, principalmente porque a gente amarra muitas coisas, né? Seja a nossa família, seja um relacionamento, seja, enfim, filhos, seja uma pós que você tá fazendo. E a gente não tá dizendo que os homens não façam as mesmas coisas, eles também têm os próprios desafios. Sim. Mas é invencivelmente maior o que a gente tem feito por conta disso, porque a gente gasta muita energia segurando essas coisas, sendo que a gente poderia simplesmente só fazê-las. Então, um adendo que eu queria trazer, até coloquei isso aqui no meu ponto hoje, porque eu acho que é muito poderoso isso que vocês estão fazendo, não só dentro da área da tecnologia, mas dentro da área da Vanessa e dentro da área da Ana. Então, pra mim, é super inspirador, tá? Eu que não tô tão imersa no mundo de vocês, eu escutando as histórias, eu fico, gente, como é que você criou esse negócio aí que você diz mesmo? Me conta direitinho, como é que você desenhou, qual o passo a passo? Então, eu acho que encoraja outras mulheres e outras pessoas a fazerem o mesmo, colocarem energia naquilo que importa, que também é em você, sabe? E aí, queria perguntar, que eu vi aqui. Vanessa, me conta sobre esse processo que você fez de apoiar outras mulheres, agora que a gente tá falando um pouco sobre isso. Eu quero que você me conte tudo sobre o que fazem, onde dormem, o que comem, qual que é o nome do projeto. Então, me fala um pouco mais sobre isso, porque a gente pode conversar sobre, agora, dicas de encorajar outras mulheres a fazerem ou a mesma coisa, ou seguir o mesmo caminho, ou abrir espaços para entrarem na área da tecnologia. Quando eu resolvi migrar para a tecnologia, muitas vezes as pessoas têm uma ideia que a tecnologia é só desenvolver código, né? E eu falo, não tem. A tecnologia é um leque imenso. Então, assim, aí dentro isso, né, e tentando criar uma rede de apoio, surgiu, né, com mais 2 amigas, o Dev Tech Girls, que é uma comunidade voltada para mulheres. Na empresa que eu tava, foi implantado, e aí eu achei tão legal que eu comecei a expandir para a rede de contatos. Então, são algumas redes sociais onde exclusivo para mulheres, né? Onde a gente está lá para quê? Postar cursos, treinamentos, vagas de emprego.
E apoiar mesmo, ó, eu tô fazendo esse curso, não, eu tô enrolada naquele trecho daquilo que eu quero me desenvolver. Se alguém tiver conhecimento, a gente vai lá e apoia, né? Apoia porque mulheres, né, poderosas apoiam outras mulheres poderosas. Então, é um Tudo, e, gente, eu amei. e é maravilhoso, assim. Então, assim, sempre tem uma novidade, tem uma feira. Vamos encorajar para que as mulheres assumam o protagonismo disso e tá super certo. Depois a gente vai deixar aqui nos comentários, né, Graça? Para as pessoas também acessarem e tirarem essas mesmas dúvidas. Mas também é perguntar para você, esse processo de ensinar outras pessoas, eu não sei se você também tem um pouco disso, Ana, mas ensinar outras... A gente estava conversando também ali um pouco nos bastidores, de falar um pouco mais, sair do tecnês, né? Tirar um pouco daquilo a gente faz isso, XPTO, mas trazer um pouco mais pra linguagem que as pessoas entendam. Falando sobre você, Van, que tá trazendo um pouco mais sobre isso dentro do Tech Girls, é Tech Girls? É uma Tech Girl. Deve Tech Girls, muito bom. Eu também, não sou tech meio, mas eu vou acompanhar. Mas em um pouco disso, de ensinar e até trazer como é que a gente pode se comunicar com as pessoas. E a Ana também estava comentando sobre isso um pouquinho ali fora. Como é que é essa jogada de sair do operacional e ir para frente? Porque vocês também estão aqui hoje. A gente está conversando sobre representatividade feminina na tecnologia. Então, isso já eu acho que um espaço e um caminho. Então, como é que é para vocês um pouco disso? Trazer um pouco para as pessoas o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, sabe? Eu quero saber. Contem-nos. Da minha parte, eu acho que assim, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Que eu souber e puder ajudar, e assim, é uma coisa que eu aprendo, eu sinto muito prazer se a pessoa tem um interesse em querer aprender também. Então, eu tento primeiro entender qual é o nível de conhecimento, né? Porque a tecnologia, que nem eu falei, não é o código, né? Eu quero sobre alguma modalidade para facilitar meu dia quando eu estou fazendo desenvolvimento de história. Que às vezes você tem a comunicação hoje é um dos pontos mais difíceis para quando você está trabalhando, porque são pessoas diferentes, com histórias diferentes e nível de conhecimento diferente, sim. Então, tentar deixar leve, né? Trazer esse conhecimento de uma forma que a pessoa entenda. Não está entendendo? Eu posso explicar N vezes diferentes até que fique confortável para aquela linguagem ser absorvida. Isso é o superpoder da mulher, né, gente? O que vocês acham? Da gente explicar e depois voltar e desenhar e não, peraí, é assim. Eu acho que isso é um superpoder da mulher. E pra mim, assim, você quer aprender? É isso que é a primeira coisa. Então, vamos sentar, vamos quebrar a cabeça juntas, a gente vai resolver isso. Então, pra mim, é muito isso, tá? Então, assim, o que eu puder, assim, eu não sei de tudo, graças a Deus, né? Que é impossível, mas assim, o que eu puder, e se eu não tiver, é aonde que entra a nossa rede de apoio. Alguém aí entende automação, alguém aí entende protein, sempre vai ter alguém disposto para ajudar. Sim. Então, eu acho muito legal essa troca, assim, eu mesmo, né, eu adoro aprender coisas novas, o mercado é tão, assim, volátil, tudo acontecendo ao mesmo tempo, então saber que alguém Quando ela falou que era full stack, eu falei, nossa, sensacional, gente. Uma pessoa que consegue entender de ponta a ponta. Eu sou back-end de dados, então eu não tenho nada de front. Então é muito legal saber isso. Eu gosto, eu vou aprendendo com você contando, qualquer um contando, eu vou absorvendo e aprendendo um pouquinho cada dia. Então, se eu posso depois replicar isso para quem quer, eu acho sensacional. Eu gosto muito. Eu sou bem entusiasta com relação a isso. E você, Aninha? Como tá sendo? Pra mim tá sendo desafiador. Mas, como eu falei, eu sou da profissões. Eu amei essa. Então, eu vou querer usar. Então, assim, por mais que eu trabalhei em alguns lugares com comunicação, eu acho que o projeto que minha mãe teve o ano retrasado foi trabalhar no Brás vendendo marmita. Então, ela simplesmente pegou e vende. E fez. E vai lá. E era e meu padrasto. E eu tive que falar com as pessoas. Então, tá lá. Aí, se vira. Você vai ter que aprender a falar, você vai ter que se desenvolver ali. E aí eu falei, cara, ferrou. Mas aí eu fui me soltando e tudo mais, e comecei a soltar esse meu lado, porque eu sou mais quieta. Então eu mais observo, eu mais escuto, ainda mais nessa área. E aí eu entrei pra área e também só ficava quieta. Digitava ali no suporte, mas só na minha. Aí agora que eu tô literalmente aqui com vocês, tipo...
tá sendo desafiador, mas eu tô só aquilo. Só vai. É isso. Só vai. O medo é isso. Exato. E aí eu tenho no meu closet dos meus amigos ali no Instagram. Eu peguei alguns amigos que tá nessa área tech, tá iniciando também. E aí eu fico dando dicas. Tudo que eu aprendo, eu faço vários cursos também. E aí eu pego tudo que eu pego, assim, tipo, no dia que eu acho um ponto fixo, assim, eu jogo lá. Falo, gente, é aqui, ó, usa o ChatGPT assim, usa tal coisa assim. Aí as meninas começam a interagir comigo. Aí eu fico interagindo entre elas, mas é algo mais fechado. Mas eu adoro ajudar. Eu adoro ajudar porque ajudando eu aprendo mais. Nossa, eu também, gente. Você vê problemas novos, você fala, nossa, isso aqui eu nunca vi. Será que a gente vai? Esses dias eu tava com um problema. E aí eu fui passar pra minha amiga, eu fui ensinar pra ela. E eu não tinha visto esse problema. E aí eu ensinando pra ela, eu falei, putz, Poderia resolver assim. cara, olha isso. Aí eu consegui resolver. Eu falei, nossa, a comunicação, ela vence um pouco ali, né? Sim, é muito legal vocês falarem isso, porque a gente tinha muito na cabeça que pessoal que trabalha no back-end é mais aquele pessoal que só coloca a mão na massa. Nas últimas vagas que eu tenho trabalhado, eu tenho percebido que os clientes também querem alguém que coloque a mão na massa, que trabalhe ali na parte técnica, mas que também tem um jogo de cintura ali, que se comunique. Então eu percebo uma mudança no mercado e cada vez mais as vagas estão vindo para que o pessoal coloque a mão na massa, mas que também desenvolva essa parte das soft skills. Então, lidar ali com uma área de negócio, entender não só da parte técnica, mas também traduzir ali da parte técnica para uma linguagem não técnica, para que o pessoal de negócio possa entender. Então, eu tenho percebido muito isso no mercado, que o cliente quer alguém que saiba o técnico, mas que também saiba conversar de uma forma não técnica, para poder traduzir aquilo que uma pessoa não técnica não entende. Então, eu acho isso muito legal, essa questão de também desenvolver, não só ficar no técnico, mas também desenvolver essa parte aí de soft skills. Que é uma coisa que o mercado tá já loira, tá sendo muito novo pra mim. Eu comecei um curso também nessa área de negócio, oratória, assim, já pra me sentir envolvida literalmente com o pessoal. Porque eu trabalho muito técnico, então minha linguagem era 100% técnico, às vezes nem falava. Tem um protótipo ali, ó, Ana, faz essa entrega. Tá bom, eu só faço a entrega. Não tenho que explicar e nem nada, e agora eu preciso explicar. Eu preciso explicar tanto pro dev, quanto pro pessoal que não tem tanto conhecimento, quanto o pessoal que ali tá com as duas visões. E aí eu falei, cara, eu preciso. Eu acho que o mercado aí tá precisando disso, é bom. A gente aprende. Eu gosto de aprender essas coisas, eu gosto de evoluir. Não, até porque você precisa ver se aquilo que você está fazendo é aquilo que a área de negócio precisa. Exato. Porque senão você fica naquele vai, volta, você, nossa, desenvolve uma coisa assim e dá lá. Mas não, ele só queria mudar de cor e você clica no botão, sabe? Então ele sempre ficou tempão. Então acho que é muito importante ter, habilidades técnicas é importantíssimas, mas os soft skills é que faz com o sucesso ou fracasso do projeto. Então acho que é importante, assim, isso. Ô, gente, ouvindo vocês falando, até você, Grazi, trazendo esses pontos, eu fico pensando que tem muitas histórias diferentes dentro de uma... A gente nunca sabe o que tá acontecendo dentro. Tipo, o que se passa na cabeça dela. É loucura. E aí eu queria saber, até uma pergunta eu coloquei para as duas, mas eu queria também que você respondesse, Grazi, principalmente você tá muito envolvida e imersa nisso, que é, o que vocês vejam, qual a maior dificuldade hoje para ingressar numa carreira de tecnologia, sendo uma mulher? Você começa, Grazi Pisa, você, como tá vendo bastante vaga, tem um pouco mais de histórico dos requisitos, então queria que você me trouxesse um pouco esse ponto, para as meninas também responderem o que elas têm percebido, sabe? Sim. Eu acho que vem muito de um ponto que a Ana comentou. Primeiro ponto, na verdade, que vem da Ana. Muito difícil. É uma área muito difícil. Meu Deus, eu não vou conseguir entrar nessa área. Autossabotagem já. Nossa, autossabotagem. Coloca aí na tela, gente. Super grande. Coloca um X bem grande pra gente não se autossabotar, tá? Exatamente. Então, tipo, eu converso com algumas mulheres, ainda mais mulheres que estão querendo entrar na área de tecnologia pelo LinkedIn. E aí, tipo, eu pergunto, qual que é o seu maior medo de entrar na área de tecnologia? Ai, é muito difícil. Eu não vou conseguir desenvolver. Eu não vou conseguir usar Python. Meu Deus, Python é muito difícil. Como que eu vou conseguir fazer esse negócio? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Tá, as mulheres, elas realmente têm esse medo de não conseguir. Outro ponto, mulheres em migração. Ai, eu já tô aqui, já tenho minha carreira tudo certinho. Eu vou migrar e provavelmente ter que virar júnior de novo. É uma coisa muito difícil. E de fato eu super entendo, mas a gente tem um bom exemplo que é a Vanessa. Sim. Vai ser difícil
Mas a gente precisa. Tipo, se é algo que você quer mesmo, que é algo que você quer seguir, eu acho que a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto. Eu acho necessário dar 2 passos para trás. Exatamente. A gente precisa ser humilde em relação a isso. Aham, exatamente. Então, eu acho que o principal ponto, os 2 principais pontos de mulheres ingressarem na área de tecnologia é esse. O fato de ser muito difícil, o que eu imagino que seja mesmo, vocês colocam a mão na massa. Mas eu acho que a gente, de fato, precisa olhar um pouquinho mais pra frente, acreditar na gente mesmo Sim. e saber que, pra gente se movimentar, a gente precisa sair da zona de conforto. E talvez você vá tentar uma migração e não dê certo. De fato, pode acontecer. Assim como qualquer outra área, né? Você pode, sei lá, sair de ser cozinheiro pra ser jornalista e não dá certo. E aí voltar e tá tudo bem. Então, a gente pode refazer a rota, né? Eu acho que isso é interessante. Vale tentar. E é legal também você ver, assim, o que você gosta de fazer. Porque, pra mim, assim, eu hoje tenho a maturidade de pensar o que me encanta quando eu fico lá 8 horas, pelo menos no meu dia, né? Dedicando o meu tempo, que é algo mais precioso que eu tenho. Então, procura o que você gosta. E você não vai ter todos os skills. E eu acho que a mulher tem muito disso, né? Ela tem que ter todos os skills muito no nível sênior para se candidatar à vaga. Não sei, você tem essa Sentada. tem que ser perfeita. Paramos com isso, queridas. Vamos parar aí. Eu penso muito mais que você tem que ter o soft skill da curiosidade, de querer estudar, porque você sabe a base. Depois disso, você vai ver no dia a dia o que você precisa trabalhar mais. Aí você se especializa naquilo, né? Eu acho que tem que ser meio com as coisas andando assim. Sim. E aí uma coisa que me pega também é que muitas vezes a gente acaba não fazendo, desistindo, e o tempo vai passando. Os anos vão passando. Você vai ficando mais velha. E aí você chega lá na frente e fala assim, poxa, tô aqui numa vida que talvez eu não queria, ou que eu não queria de fato, e eu poderia ter tentado, e eu não tentei. E aí eu acho que uma coisa muito interessante é que a minha mãe, um exemplo muito forte é a minha mãe. Minha mãe já tá mais velha, e ela passou muito tempo sem... casou cedo, então acabou que não investiu nela mesmo, no futuro dela. Hoje, com 56 anos, ela tá começando a faculdade de pedagogia. Olha que legal. Aí ela chegou um dia pra mim e falou, nossa, mas eu não tô muito velha. Eu falei, mãe, daqui 4 anos você vai ter 60 anos de qualquer jeito. Então por que você não tem uns 60 anos com uma faculdade? Então, eu acho que nunca é tarde pra começar, mas eu acho que se você pensa em fazer algo, talvez o momento é o mais cedo possível. Ai, Grazi, a gente vai ter trazido sua mãe aqui pra dar esse depoimento de que é sucesso, não é mesmo? Vamos trazer na próxima. Ô, gente, mas vocês falaram bastante dos desafios, mas agora eu quero saber. A gente encontra hoje muitas meninas e mulheres também que não se veem numa profissão de tecnologia hoje. A Grazi trouxe isso. Ah, é muito difícil. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir nunca. Eu preciso de todos os requisitos e tá. Eu queria que vocês dessem um conselho para quem tá assistindo a gente agora, principalmente que pode se encontrar nesse momento, né, de tipo, ah, meu Deus, eu não vou conseguir, ou estou desesperançosa, o que posso fazer? Então, eu queria que vocês dessem um conselho pra trazer pra essas pessoas, tipo, sim, é possível, você consegue e tudo mais. Você, Van, que tá aí, fez a sua transição, enfim, a Aninha que tem uma trajetória desde o começo, gostando de tecnologia. Então, são histórias muito diferentes, mas que hoje comunam pra mesma coisa, que é estarem aqui tendo sucesso, sendo felizes com os seus trabalhos, dotando energia que você falou, né, Van? 8 horas, 10 horas do seu dia pra isso. Então, eu queria que vocês dessem uma dica legal, o que vocês acham que seria interessante falar pra quem tá assistindo pra gente agora? Eu acho que assim, você tem que tentar, tem que ser curiosa e vai ter que estudar, gente. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Não, tem que gostar de estudar. Porque tudo tá acontecendo, então você tem que se atualizar sempre. Mas seja curiosa, né? Queira aprender. Faça contato com pessoas que tenham mais conhecimento com você, faça essa troca. Mas antes tente entender um pouquinho do universo, para ver, né, do universo de tecnologia, para ver que perfil que você se encaixa melhor. E aí, em cima disso, procure temas que sejam relacionados àquilo, mas assim, de forma tranquila, assim, né? Vai começar pelo básico, um passo em cada vez. Que eu acho que o lugar da mulher onde ela quiser, então eu acho que ela só tem que ir, assim, mas tem que fazer aquilo que gosta. Então, assim, importante antes de sair, estudando tudo, o que eu quero fazer, né? Faça essa reflexão. E em cima disso, comece trabalhando no seu plano de carreira. Cara, e o meu é
não desista. Persista todos os dias. É uma área desafiadora. É difícil, mas não é impossível. Igual todas as áreas. Então, todo começo é difícil. Quando a gente vai ver, a gente já tá ali desenvolvendo algo, já tá ali vivendo algo. E a gente fica olhando pra trás. Eu, por exemplo, eu falei, nossa, é muito difícil entrar nessa área. Quando eu fui ver, eu já tava ali de novo. Quando eu entrei aqui, eu fiquei, cara, muito difícil. Mas quando eu fui ver, eu já tava super envolvida. Sim. E a minha mãe, ela costuma me lembrar que, tipo, mas quando você começou um tempo atrás, também não era difícil? Você não conseguiu? Realmente. Faça network. Estuda muito, super. Network eu acho que é fundamental. Algumas pessoas do meu LinkedIn devem me odiar. Porque quando eu comecei, eu ficava o dia inteiro ali curtindo, puxando assunto, pedindo indicação, fazendo meus networks do meu jeito, postando, enfim, faça seu network da forma que você achar viável. Estuda, tenha certificação, acho muito fundamental. E é isso que ela falou, você precisa se encontrar ali no meio da tecnologia, porque a tecnologia é um mundo imenso. Tem como você se encontrar no meio da tecnologia. Tem como uma pessoa ser de marketing e entrar nessa área de negócio, né? Comunicação ali, entrar na área de negócio, ser um tech lead. Então a gente acha que não, mas tem como você se encontrar ali. E é isso, gente. Não desista, porque é uma trajetória muito boa, no final das contas. Árdua, mas boa, né? Tem muitos frutos. Ô, gente, sabe que a gente não falou sobre liderança feminina? A gente tá liberando 40 minutos, tá? Mas a gente não falou sobre liderança feminina. E eu queria saber se vocês têm algum contato hoje com alguma liderança feminina que vocês almejam e também se sentem representados. Tipo, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual ela, sabe? Principalmente dentro da área da tecnologia. Ou se passaram por alguma empresa ou algum lugar que tiveram esse contato e o que vocês tomaram de lição disso. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre liderança feminina, né? Pra gente ter mais mulheres liderando aí o mundo, sem ser as áreas, mas o mundo em si. Contem tudo. Cara, não escondam nada. Eu não tive nenhuma liderança feminina. Atualmente eu trabalho com a Karen e com a Lu. Elas são maravilhosas e literalmente eu tenho essa visão. Quando eu olho pra Karen falando, até mesmo pra Lu gerenciando ali, mesmo ela sendo da área de negócio, mas ela se interessa muito pela área técnica. Você vê ali o desenvolvimento dela, você vê o quanto ela movimentou o time. Então, assim, são duas mulheres que eu admiro, assim, foi as únicas nessa minha trajetória como mulher. O resto só foi homem mesmo nessa área de líder. E você, Van, já passou alguma líder que você pensou, nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem ela? Eu falo isso, sabe por quê, gente? Porque quando eu era criança, e aí saindo um pouco da área de tecnologia, lá na minha casa a gente tinha uma lousa e eu colocava um monte... Eu já contei essa história num podcast uma vez, eu vou contar de novo, porque ela é maravilhosa. Eu colocava um monte de bichinho assim na frente e ficava dando aulas, porque eu tinha na minha cabeça que eu ia ser professora. E aí eu ficava ali dando aula para os bichinhos e fazia exatamente como a minha professora fazia. E aí eu ficava assim, eu falava duro com os bichinhos e ficava, olha, você não pode fazer isso. Aí depois eu ficava assim, mas calma, você vai conseguir, não sei o quê. Aí a minha mãe chegou e falou, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? Eu não, é que a minha professora, uma mulher, diva por sinal, ela é assim na sala de aula. Então, mesmo criança, eu tinha essa referência, né, de uma professora que sempre foi muito firme, mas sempre foi muito cuidadosa e carinhosa com seus alunos. E aí, eu acho que começa aí, né? Na verdade, começa com a presença da nossa mãe dentro da nossa casa, quem tem o privilégio, né, de poder ter uma liderança feminina dentro da sua casa. Mas eu acho que as profissões vão acontecendo e a gente começa a ver as pessoas falando, nossa, quando eu crescer, eu quero ser que nem aquela mulher. E aí eu falo isso porque a gente vê muitas personalidades na internet, né? Tipo, sei lá, vou citar aqui, Viola Davis, entendeu? Então a gente vê muitas personalidades interessantes na internet, principalmente mulheres fortes. E no dia a dia, elas passam pela gente e a gente acaba não percebendo, né? Porque o dia a dia engole a gente de um jeito muito maluco. E eu acho que hoje seria um momento ideal pra gente fazer esse recorte. Conta, Van, você já passou por alguém, enfim, acho que mais na área da tecnologia, falando sobre isso? Ainda eu acho que tem muito espaço pra gente ocupar dessa questão de liderança, mas eu tive uma gestora, né, que ela é gerente lá no banco que eu trabalho atualmente. Ela era da área de tecnologia, migrou, agora é gerente, e ela é sensacional, ela é extremamente técnica, mas ela tem um lado humano muito forte, assim. Então, total.
E ela tem uma vaquinha ainda, que ela cuida, ela tem vários projetos. Eu acho isso impressionante, porque ela consegue se lembrar de várias coisas, assim. Então, ela é uma inspiração e eu não estou lembrando o nome, mas quem inventou o Data Mesh, que é um sistema de malha de dados para produtização, é uma mulher, merece. Sério? Vamos pesquisar. Não, vou deixar aqui depois, viu? São várias mulheres. São Mas quem realizou o Data Mesh é uma mulher, né? Tem uma reunião que foi feita e ela, para mim, é uma pessoa extremamente inspiradora porque ela mudou a forma que você cria uma arquitetura do dado para produtizar ele. Então, pra mim, ela também é inspiradora, mas não estou lembrando o nome dela agora. A gente procura depois deixar. Cara, falando de mulher, só pra lembrar, a minha mãe tem uma história basicamente igual a da sua mãe. A minha mãe também começou a se relacionar muito cedo, com 14 anos ali. Parou de estudar, enfim, viveu 14 anos com meu pai, depois separou e teve que começar do zero. Com 2 filhas, perdeu a mãe nesse meio tempo, o esposo, enfim, e começou do zero. Hoje minha mãe é uma mulher super que eu falo, cara, inspiradora você, né? Tipo, caramba, hoje eu te admiro demais. Hoje minha mãe é formada, ela trabalha na área de pedagogia também. Finalizou uma pós, que eu ajudei ela. E agora ela tá na segunda pós-graduação dela. Tipo, ela tem 46, 47, mas desculpa a idade, mas assim... E assim, uma inspiradora. Talvez ela tenha sentido medo nesse meio tempo. Mas se ela não tivesse tentado, né? Se ela tivesse parado, tipo, um dos estudos com, sei lá, na 7ª série, há não sei quantos anos atrás, será que ela seria a mulher que ela é hoje? Então ela precisou mudar muito isso. Eu não achei legal, lembrou dela. Eu acho, até um comentário que a gente sai um pouquinho da tecnologia, é que o século XXI ele pode ter muitos problemas. Muitos problemas. Mas não é um deles o fato de que as mulheres hoje estão ocupando mais espaço. Que mais mulheres que casaram cedo, por exemplo, que nem é o caso de nossas mães, estão entrando numa universidade depois dos 40, estão conquistando uma carreira. Por mais que seja ainda muito difícil por causa de idade, é muito legal ver no século XXI, que muitas mulheres estão realmente lutando para ocupar os seus espaços que são seu por direito. Eu acho muito legal isso. Furando a bolha. Exato. Furando a bolha. Gente, eu acho que a gente tinha que fazer um episódio de mães. Vamos trazer todas assim? Podemos? Vai criar isso pra gente. Vamos trazer todas as mães pra fazer um case de sucesso. Especial do Dia das Aí, ó. Pode ser um Especial do Dia das Mães, é um especial do Dia das Mulheres. É verdade. Mas assim, ia ser umas 3 horas ali. Ia ser nelas, iam contar tudo, ia ser resenha. Ô, gente, eu acho que a gente já passou por todos os pontos, a gente conversou bastante sobre isso. Queria agradecer vocês por reservar um tempo para poder falar um pouquinho do que vocês têm feito como mulheres hoje na tecnologia e nas próprias vidas, porque a gente tem uma ascensão pessoal também para poder construir, não é mesmo? A gente quer construir uma carreira, a gente quer, mas a gente também quer construir autoconhecimento, a gente quer construir paciência, a gente quer construir relacionamentos. Então, eu acho que nesse meio tempo a mulher ela tem muitos caminhos para serem construídos, sabe? Muitas pedrinhas para serem colocadas até chegarmos a uma estrada aí longa e muito divertida, né? Às vezes não, às vezes cheia de tristezas, mas acontece. Então eu queria agradecer vocês por, né, deixarem os seus tempos aqui. Grazi, obrigada por ser a minha host hoje. Contribuir aí com histórias da sua mãe, com histórias de Tech Recruiter. Eu quero muito mais episódios sobre Nossa, a gente podia fazer muitos episódios sobre tecnologia e vagas. Eu acho que é muito interessante também, porque trouxe vários insights pra gente. Vocês querem deixar alguma coisa em específico aqui? Quer deixar uma mensagem final pra quem tá assistindo? Um beijo pra mãe, pro pai, pro papagaio? Pode isso? Direção pode. A direção falou que pode. Querem deixar... Um beijo pra minha família toda. Assim, o Léo, o meu Pio, não é o Lente, por ter liberado pra que... Pronto. Eu acho bem bacana. E assim, a Dilp tem alguns projetos que vão rolar, né? Agora, assim, o spoiler. Mas voltado a essa questão de tecnologia. Então, eu espero ver vocês em breve. Legal, Van. Obrigada, viu? E você? Gente, eu quero agradecer a oportunidade. E voltando a falar para as meninas, é constância, né? Todos os dias aprender sobre estourar a bolha ali 1%.
Então hoje eu estou estourando minha bolha de estar aqui conversando com vocês. Foi incrível, agradeço a oportunidade. E é isso, gente. E você foi muito bem, por sinal. Eu tava toda assim, ai, gente. Ai, andava que nem as meninas, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Nasce uma estrela. E você, Grazi, quer deixar um Gente, site? Eu quero agradecer a Ana, que eu chamei a Ana, falei assim, Ana, e aí, topa fazer esse podcast? A gente lembra de como foi o seu processo e a gente gostou muito do que você trouxe. Então, topa fazer esse podcast com a gente, ela super aceitou na hora. Então, muito obrigada, Ana. Vanessa, você já conhecia já de uma longa data, sabia de todo o potencial que você tinha, sabia também que você era uma pessoa que tinha tem alguns projetos em mentes para mulheres. Então eu falei assim, não, vamos chamar a Vanessa, conversar aqui com o pessoal, super deu certo, muito obrigada também por ter aceitado, viu, participar. Então fiquei muito feliz de verdade quando vocês aceitaram. E Fê, muito obrigada. Obrigada, Por ter Grazi. aceitado ser a nossa host. Eu acho que você ser muito boa, né, na sua apresentação. Eu também tô aqui, ó, gente. Eu também tô furando a minha bolha, tá? Porque eu não falo sobre tecnologia. Então, você vê que cada um enfrentando, né, dentro da sua área, o seu desafio, o seu monstro próprio, né? Sim, 1%. E se alguma mulher estiver assistindo, principalmente tecnologia, estiver interessada em novas oportunidades, por favor, me procure. Ai, eu a Graciele deixando o jabá dela, o LinkedIn e tudo. Como eu disse, amo quando uma mulher me responde falando que tem interesse ou me manda mensagem falando que está interessada em oportunidades da Jump. Então, assim, ó, manda uma mensagem lá no meu LinkedIn. Vou falar meu LinkedIn aqui, provavelmente vocês não vão lembrar, mas talvez o marketing coloque aí pra mim, por favor. Graziele Reis, então procure lá, me chame, que vai ser um prazer falar com vocês. É isso, gente. Vou encerrar aqui para falar que essa conversa nossa não foi só sobre mulheres ocuparem espaços dentro da tecnologia, mas mulheres ocuparem espaços. Então a gente não vai falar só sobre tecnologia, a gente quer ocupar espaços no mundo, sim, e a gente pode, a gente consegue, e vambora. Obrigada, viu, por assistir a gente. Tchau, tchau.